Conhecendo as Escrituras, a essência da Palavra de Deus, com Anchieta Carvalho. Amém, queridos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E para nós, sempre digo, é uma alegria podermos cultuar o Senhor. Ainda que não estejamos cultuando o Senhor à maneira que gostaríamos. Aqui na igreja, com todos os membros da igreja, todavia nós temos esse recurso que é a internet e a possibilidade de transmitirmos os cultos pelo nosso canal do YouTube. Então isso para nós é uma grande bênção, podermos usar a tecnologia em favor da propagação, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos falar nesta noite sobre um tema extremamente importante para nós, que é o avivamento. Aviva a tua obra, ó Senhor. Esta é a palavra para nós. E eu peço que vocês, por gentileza, abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Peço que mantenham suas Bíblias abertas no livro de Abacuque, porque nós iniciaremos falando no início do livro, capítulo 1, versículo 1. Eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos falar de um livro que está diretamente ligado aos nossos dias. Na verdade, nós vamos ver no livro do profeta Abacuque, irmãos, que quando lemos este livro, parece que Abacuque está vivendo nos nossos dias. A voz de Abacuque está ecoando nas ruas, não apenas do Brasil, mas do mundo. E nós vamos ver, este livro é um livro diferente de todos os demais livros da Bíblia, porque este livro trata do início ao fim um diálogo entre Abacuque e Deus. O livro se resume a um diálogo entre o profeta Abacuque e o Deus Todo-Poderoso. Diferente de qualquer outro livro, Abacuque não há muitas informações acerca deste profeta. Todavia, os historiadores entendem que Abacuque profetizou no reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, e Abacuque profetizou um tempo antes do cativeiro babilônico. Então, Abacuque é um profeta que foi usado por Deus exatamente para mostrar qual era a condição do povo de Judá e a situação daquilo que Deus falou com ele que haveria de acontecer. Portanto, vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza. Abacuque capítulo 1, verso 1. Abacuque é um livro, irmãos, que o ensino dele é para que nós, exatamente para o mundo em que nós vivemos, onde as pessoas não estão entendendo as circunstâncias que o cercam. Nós estamos vivendo exatamente esta situação. As perguntas de Abacuque foram extremamente contundentes a Deus. E, todavia, as respostas de Deus foram essenciais para, primeiro, Abacuque entender quem é Deus, que Ele administra todas as coisas de forma sábia e soberana, que Ele é um Deus justo e que tem um tempo e uma hora exata para agir. E que, apesar da circunstância difícil no reino de Judá, Deus não havia perdido o controle de absolutamente nada. Agora vejamos então, Abacuque capítulo 1, verso 1. O texto inicia dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Perceba uma coisa,
O texto inicia com Abacuque relatando um juízo de Deus. O primeiro versículo mostra que Abacuque vai relatar um peso, isto é, um juízo, um castigo de Deus. Alguma coisa que Deus falou com ele. Agora vejamos no verso 2, percebam, no verso 2. Verso 1, o profeta Abacuque viu, ele viu algo que é a sentença de Deus. Ele viu o juízo de Deus sobre o reino de Judá. E apesar dele não querer falar, por isso o nome peso, porque era algo que o profeta não queria transmitir, obviamente, mas que era um juízo de Deus sobre o povo de Judá. Verso 2 diz assim, acompanha, por gentileza. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. O verso 2 ele inicia, irmãos, dizendo, até quando? Isso nos leva a entender que Abacuque estava orando há um tempo. Isso nos leva a entender que a oração de Abacuque já demorava por um tempo, por isso ele inicia dizendo, até quando? Isto é, ele não orou e a resposta veio de imediato. Abacuque está falando para Deus assim, até quando? Isto é, eu estou orando pelo povo já faz um tempo. Eu estou vendo coisas terríveis acontecer no meio do reino de Judá. Eu estou vendo a depravação no meio deste povo, a iniquidade no meio deste povo. Eu estou vendo um povo caminhando, chafurdado na lama. E ele diz, até quando, Senhor? Até quando? Parece que a palavra do profeta está muito ligada aos nossos dias. Eu fico imaginando quantas pessoas estão dizendo exatamente quando oram a Deus, até quando, Senhor? Até quando o mundo caminhará do jeito que está? Até quando a pandemia permanecerá no nosso meio? Até quando nós oraremos e aparentemente não há uma resposta efetiva de Deus? Até quando? O profeta vai mencionar aqui, queridos, exatamente este momento em que ele ora a Deus, dizendo até quando, porquanto já orava há um determinado tempo. O profeta vai se derramar diante de Deus, percebam isso. Até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás. Eu quero abrir um parênteses, irmãos, para dizer-lhes que o fato de Deus não responder não significa que Deus não ouviu. O fato de Deus silenciar diante das nossas orações não significa que os ouvidos dele estão agravados para não nos ouvir. Parece que Abacuque estava dizendo assim, eu oro e Deus não responde. Eu clamo e eu não ouço Deus me responder. O fato de Deus não responder não significa que Deus não ouviu. O fato de Deus não responder não significa que Ele não está agindo. Deus age no silêncio, Deus não faz barulho para agir. Deus age de forma soberana em todas as coisas. Deus não perde, nunca perdeu o controle de absolutamente nada na história da humanidade. E Abacuque vai dizer, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? E ele chega a dizer, gritarei. Meu irmão, percebam que Abacuque não estava apenas orando a Deus. A oração dele foi em forma de grito. Perceba o desespero do profeta diante da circunstância que estava no reino de Judá. Ele disse, gritarei, eu gritarei. Ele está gritando a Deus. Ele pede socorro a Deus. E não há resposta da parte de Deus. O silêncio, a oração de Abacuque esbarra no silêncio de Deus. Eu quero abrir um parênteses para todos aqueles que nos assistem. Há muitas pessoas aflitas. Há muitas pessoas angustiadas nesta hora. Há muitas pessoas que estão com lágrimas nos olhos. Há muitos joelhos que se dobram. E há muitas pessoas que estão dizendo aquilo que Abacuque disse. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Eu estou gritando e parece que o Senhor está alheio à minha voz.
Parece que o Senhor não está atentando para o problema em que nós estamos vivendo. Gritarei, gritarei. Você já viu uma oração gritada, irmãos? É a oração de Abacuque. A oração de Abacuque é uma oração de alguém que está desesperado, esperando uma providência de Deus, sem ver a providência. Até quando clamarei e tu não me escutarás? Gritarei, violência e tu não salvarás. Abacuque estava nesse verso 2 dizendo, primeiro, Deus não me escuta. Segundo, Deus não age. Eu clamo, eu grito, e Ele não me escuta, e Ele não salva. Ele não age. Ele não está agindo. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu lembrei do mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um caos, não apenas na nossa nação, mas o mundo. Percebam que a situação que Judá estava vivendo naquela época é semelhante aos nossos dias. Vivemos um caos, sob todos os aspectos. Vivemos um caos moral. Vivemos um caos em que a iniquidade, ela está levando as pessoas a achar que tudo é comum, que tudo é natural, que pecado não é mais pecado, que coisa errada agora recebe um outro nome. E quando você fala disso, as pessoas começam a dizer, você é preconceituoso. Abacuque está dizendo assim, gritarei, violência e não salvarás. Nunca se viu uma sociedade tão violenta quanto a nossa. E a violência, ela tem um motivo. A Bíblia diz que com o aumento da iniquidade, o amor se esfria. E o amor se esfriando, automaticamente a violência aumenta. A violência está espalhada nas ruas. A violência está acontecendo dentro dos lares. Quantas pessoas estão confinadas? Quantas pessoas estão reclusas nos lares? Quantos lares estão vivendo momentos de violência? A igreja nesta hora, ela está exatamente na brecha dizendo, clamo ao Senhor, nós estamos gritando, até quando não responderá ao Senhor? Gritarei, a violência, Senhor. Olha o que está acontecendo, a nossa terra está assolada. Agora perceba o verso 3. O verso 3 diz assim, porque me fazes ver a iniquidade. Abacuque estava triste, irmãos, por ver uma sociedade iníqua e opressora. Ele diz, por que me fazes ver a iniquidade e a vexação, ou a opressão? O que estava acontecendo no reino de Judá não era uma coisa oculta, era algo visível. Abacuque está dizendo, é notório, é visível, todo mundo pode enxergar, eu estou vendo a iniquidade. A iniquidade estava sendo vista. Nunca se viu uma sociedade como a nossa. Nunca se viu uma sociedade tão permissiva quanto a nossa. Abacuque estava vivendo um tempo conturbado, não muito diferente do nosso. Ele olhava para tudo aquilo que estava à sua volta e ele via injustiça, violência, iniquidade e destruição. E agora Abacuque vai levar todas as suas preocupações, ele leva diante de Deus. Ele leva ao Eterno. Ele ora a Deus. Ele faz menção a Deus, dizendo, a iniquidade está aqui, Senhor. Está diante dos nossos olhos. Eu quero parar por alguns instantes para te levar a compreender uma coisa. Olha a crescente. Olha como a nossa sociedade, a cada dia ela está mais chafurdada na lama da iniquidade. Aquilo que outrora era errado, hoje passou a ser certo. Quem fala contrário é porque é preconceituoso. O errado passou a ser certo. E o certo passou a ser errado para a nossa sociedade. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, acerca da iniquidade e da injustiça vivenciadas. O profeta questiona Deus, a sua justiça e a maneira como Deus administra o mundo. Como Deus administra essa situação, ele diz, por que me fazes ver a iniquidade? Por que me fazes ver a opressão, a vexação? Sabe o que está acontecendo na nossa sociedade?
crianças estão sendo erotizadas. O pecado tornou-se comum. A sociedade faz vista grossa. A justiça anda tropeçando nas ruas. Sabe o que acontece na nossa sociedade, irmãos? Quem é culpado recebe a soltura. E quem é inocente está sendo levado aos tribunais. Uma completa inversão de valores. Aquilo que aconteceu no passado está acontecendo hoje também. Abacuque faz duas perguntas a Deus. Ele diz: por que o Senhor Deus está indiferente a todo o mal que está acontecendo? E a segunda pergunta: por que os ímpios permanecem impunes? Por que os ímpios prosperam e os justos são castigados? Por que a sociedade está de ponta cabeça? Por que me fazes ver a vexação? Por que me fazes ver a iniquidade? O que estava acontecendo naqueles dias, irmãos, não era diferente do que acontece hoje, não. O que estava acontecendo naqueles dias, não é diferente dos nossos dias. Muitos estão vivendo sem conseguir entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que aconteceu com a família que está se desagregando, está se deteriorando? O que aconteceu com os valores morais? O que aconteceu com a verdade? Anda tropeçando. Jogaram a verdade na lama e pisaram nela. Percebam que o certo hoje está errado. Eu não estou falando apenas de evangelho. Eu estou falando de homens que viveram como os nossos avós e bisavós, que tinham princípios morais, que hoje esses princípios estão sendo jogados na lama pela nossa sociedade. Por que Deus permite injustiças? Era a pergunta dele. A violência anda crescendo nas ruas e nos lares. A imoralidade está sendo tratada, irmãos, de uma forma de vida aprovada. Hoje, tudo que é imoral, a sociedade aprova, chancela. E se entrar na justiça, a justiça vai chancelar também a imoralidade, a perversidade. Nós vivemos em uma geração atolada, irmão, atolada no pântano da iniquidade. Atolada. Uma sociedade que zomba de Deus. As pessoas se acham no direito de achincalhar o nome de Jesus e dizem que isso é uma forma, isso é cultura. Isso é apenas um teatro, isso é cultura. E quando você fala na igreja que Deus fez homem e mulher, fez macho e fêmea, a sociedade dos nossos dias diz: não, deixa a criança nascer, depois ele escolhe. Não, irmão, a Bíblia não diz isso. A iniquidade, ela tornou-se uma forma de vida, uma prática profana e imunda. E aí, perceba o que está dizendo aqui: porque a destruição e a violência estão diante de mim. Os valores estão sendo destruídos. Hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos, irmãos, pasmem, a voz de Abacuque está ecoando nas ruas do Brasil. A voz de Abacuque está ecoando nas ruas e nos lares. O que está acontecendo, Deus? Por que o Senhor está permitindo isso? A destruição dos valores, a destruição dos marcos antigos, a destruição do absoluto, em detrimento de se elevar o relativo, a destruição de princípios morais. Que esperança a sociedade pode ter, irmão? Que esperança a nossa sociedade tem quando o ativismo imoral, ele é aplaudido? O ativismo imoral hoje está sendo aplaudido. É bonito ser imoral, é bonito ser profano. O relativismo moral está transformando em uma ditadura diante dos nossos olhos. Esse relativismo, tudo é relativo. Tudo é relativo. E a ditadura está sendo implantada no meio do povo. E o povo não está percebendo isso. E então Abacuque grita dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu verei a iniquidade? Até quando o Senhor não vai salvar? Até quando o ímpio vai prevalecer sobre o justo? Até quando o forte vai prevalecer sobre o fraco? Até quando?
Uma completa inversão de valores, irmãos. Nós estamos aqui, ainda podemos dizer isso. Eu não sei até quando nós poderemos pregar esse tipo de mensagem. Mas aqui eu quero dizer a todos os líderes de todas as igrejas, a todos os pastores, homens de Deus, o dia que nós abandonarmos, o dia que nós somos omissos e deixarmos de pregar essa palavra para aceitarmos um mundo que vem como uma avalanche, o dia que nós aceitarmos isso, pode fechar a igreja. Bendito seja Deus que ainda existem Abacuques. Bendito seja Deus que ainda existem vozes que se levantam para dizer: até quando, Senhor, o Senhor não vai agir? Abacuque estava declarando, estava manifestando a todos a iniquidade daquele povo. Nós estamos numa marcha. Agora, saibam de uma coisa: o juízo de Deus vem, irmão, porque nada está à deriva do nosso Deus, absolutamente nada. E aí perceba o que está dizendo aqui: destruição e violência estão diante de mim. O verso 3 encerra dizendo assim: há também quem suscite a contenda e o litígio. Litígio quer dizer um distúrbio na sociedade. As contendas, isso é, disputas sem acordos. Os ânimos no Brasil estão acirrados, já perceberam? Nós estamos próximos de uma convulsão social, irmão. Os ânimos estão acirrados. Qualquer coisa que se faz hoje é motivo disso aqui, ó. É contenda e litígio. Contenda e litígio. Estamos à beira de uma convulsão social. Os litígios estão, as contendas estão dentro das famílias, estão dentro da sociedade, estão dentro das instituições, estão dentro do parlamento, estão dentro das cortes judiciais desse país. Contendas e litígios. Você percebe uma coisa? Você percebe a Suprema Corte da nossa nação. Ele decide uma coisa hoje e amanhã ele repensa. A lei não mudou, ele decide outra coisa. Você vai dizer: mas vem cá, a lei mudou? Não, não mudou. Porque mudou foi a cabeça do cidadão. Verso 4 diz assim: porque a lei se afrouxa. O profeta Abacuque não está falando aqui da lei, ele está falando do Torá, mas está falando da lei orgânica, que administra a família, a sociedade e o governo e o Estado. Ele está dizendo: a situação é, a lei se afrouxa, a justiça é tardia e perversa, o justo cerca o ímpio. Olha que situação, olha que cena, irmão. Que cena é essa, dramática. Estava tudo diante dos olhos dele, e ele olha aquela cena que estava no meio do povo de Judá, e ele clama dizendo: até quando? Até quando? A iniquidade está triunfando nas ruas e nos tribunais. Infelizmente. A lei se afrouxa e o caos se estabelece. Nós estamos à beira de uma convulsão. Nenhum homem de Deus pode ficar indiferente a essa situação. Nenhum homem. O homem de Deus não vai ficar indiferente. Os homens de Deus sempre se posicionaram, independente daquilo que haverão de enfrentar. Nós não estamos criticando nem pessoas nem instituições. Nós estamos falando do caos que está na nossa nação. O caos que está no mundo. O mundo está vivendo um caos, irmãos. Não é apenas aqui no Brasil, não. Aí vem essa pandemia, Covid-19. Ninguém percebe. Um chicote no lombo da sociedade. Um chicote no lombo da sociedade para que as pessoas se voltem para Deus. Já imaginou se o mundo dobrar os seus joelhos e a uma só voz pedir: Deus tem misericórdia, faz cessar este mal? Mas as pessoas não querem isso, irmão. As pessoas não estão interessadas em Deus. Elas querem a bênção de Deus, mas não querem Deus. Elas querem o abençoador, mas não querem o dono da bênção. Elas querem a provisão, mas não querem o provedor. Elas querem a solução, mas não querem o dono da solução. Porque a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Olha, irmão, se isso aqui tivesse no jornal de amanhã,
nós diríamos: olha, perfeito. Perfeita manchete para os dias dos nossos dias. A lei se afrouxa, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo e sai um juízo pervertido. Extremamente atual. O livro de Abacuque é um livro extremamente atual. É para nós. É para nós. A voz dos Abacuques estão nas ruas, dizendo: até quando, Deus? E aí no verso 5, olha a maravilha, começa a resposta de Deus. Aparentemente agora é só Abacuque falando, irmão. Só Abacuque conversando com Deus. E no verso 5 começa a resposta do Todo-Poderoso. Deus diz assim: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Olha, irmão, o mundo está um caos, mas Deus está realizando a sua obra. O mundo está vivendo sem esperança, mas Deus está plantando esperança no coração do crente. O mundo está vivendo de mal a pior, mas a igreja está cheia daquilo que é o Espírito Santo de Deus, aguardando a promessa de Deus. Deus diz que faria atos maravilhosos aqui. Devemos esperar o agir de Deus. Devemos esperar com paciência, a resposta de Deus virá, irmão. Não tenho dúvida disso. A tudo isso que está acontecendo, haverá um juízo de Deus. Haverá um dia em que todo homem vai ter que comparecer ante o tribunal de Cristo. Todas as maldades que fizeram aqui na terra, haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas. E ali não tem jeito não, meu filho. Ali não tem jeitinho. Ali não tem um por fora, ali não tem nada. Ali é enfrentar o Deus que é santo, que é justo e que age de forma perfeita e que não tem sombra nem variação em todo o seu ser. Ele é santo na sua essência. O verso 5, Deus começa a mostrar: o problema não está em Deus, o problema está em nosso entendimento limitado. O que Deus estava fazendo? Abacuque vê aquela cena em Judá, começa a orar a Deus. E Deus, no verso 5, começa a mudar a mente de Abacuque. Você vai ver em todo o livro de Abacuque que a cena não mudou, não vai mudar. Mas a cabeça de Abacuque mudou. A palavra hoje é para você, igreja. A palavra hoje é para você, homem de Deus e mulher de Deus. O mundo vai continuar caminhando e a iniquidade vai continuar aumentando. Todavia, a cabeça do crente tem que mudar. Nós precisamos de olhar com os olhos de Deus. Precisamos entender o tempo que vivemos e olhar para as Escrituras e saber o que está acontecendo, está profetizado na Bíblia. O que está acontecendo, vai acontecer ainda outras coisas piores do que essas, mas está na palavra de Deus, vai se cumprir. Isso não quer dizer que Deus está alheio. Isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Ele está dizendo no verso 5, olha a obra maravilhosa que eu hei de fazer. Quando não entendermos as circunstâncias difíceis, nós devemos, irmãos, descansar na fé. Descansar em Deus e saber que o problema, por mais terrível que seja, Ele continua sentado no trono, reinando soberanamente. O nosso Deus tem um tempo para agir. As orações da igreja estão subindo como a oração de Abacuque subiu. Aparentemente Deus demorou a responder, mas a resposta veio na hora certa. E Deus começa a responder do verso 5 em diante, dizendo assim: o povo de Judá, eu vou trazer uma nação, que são os caldeus, e os caldeus entrarão no meio de vós, e eles irão dizimar vocês. O juízo de Deus foi em Judá. Deus usou uma nação ímpia. Deus usa uma nação ímpia, os caldeus. Eu disse ao princípio que Abacuque profetizou antes do cativeiro babilônico. Passado um tempo após a profecia de Abacuque, Nabucodonosor e o exército entram em Jerusalém, destrói Jerusalém. A iniquidade estava lá.
E Deus vai mostrar. O juízo dele vai ser exercido. O juízo dele vai ser exercido, quer queiram ou não, quer creiam ou não, quer gostem ou não, e ninguém vai impedir. Deus usou uma nação ímpia para corrigir o seu povo, o povo de Judá. E eu quero abrir um parênteses para dizer à igreja, agora é para nós aqui, igreja. Infelizmente, dentro das igrejas, há muitas pessoas que estão vivendo uma vida de pecado. Infelizmente, dentro das igrejas, há muitas pessoas que estão usando duas túnicas. Jesus, quando mandou, disse assim: não usei duas túnicas, use uma só, irmão. A túnica que você tem na igreja, você tem que usar na sua casa. A túnica que você usa na sua casa, você tem que usar no seu trabalho. A túnica que você usa no seu trabalho, você usa para sair na rua. Isto é, crente não muda. Ele não é camaleão, que toma forma de acordo com o ambiente, irmão. Crente que toma forma do ambiente não é crente. Nunca se converteu. Precisa de conversão. E aí Deus vai mostrar uma coisa: o povo de Judá era povo de Deus, mas Deus usou uma nação ímpia para corrigir aquele povo. Deus usou os caldeus, Deus usou o chicote do ímpio para corrigir o seu povo. Você vai observar então todo o texto, daí por diante, e no verso 2, eu quero que você acompanhe comigo, por gentileza. Já no verso 2, diz a palavra de Deus, que Abacuque, capítulo 2 de Abacuque. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Deus está dizendo assim. No capítulo 1 você vai ver Abacuque clamando ao ver a violência, ao ver a iniquidade, ao ver a injustiça, ao ver o rico oprimindo o pobre, ao ver a sentença corrompida. Abacuque clama. Ora, Deus responde a Abacuque dizendo: eu vou fazer uma obra maravilhosa, eu vou operar poderosamente, eu vou agir e o meu povo vai saber que eu sempre estive no comando de todas as coisas. E aí, irmão, eu quero chamar a sua atenção para o que diz o capítulo 2. Abacuque agora, ao ver a resposta de Deus, porque Deus trabalha na mente de Abacuque para mudar a mente dele. O mundo não vai mudar, é a mente da igreja que tem que mudar. Você tem que entender primeiro que Deus é soberano. Segundo, Ele está ouvindo a oração da igreja. Terceiro, não é porque Ele está em silêncio, não é porque você não está vendo Ele agir que Ele não está agindo, Ele está operando. A pandemia é um chicote para balançar, para sacudir esse mundo, para colocar as pessoas para entender uma coisa: existe um Deus e você precisa dEle. A vacina do mundo não resolve, irmão. Aí o mundo todo atrás de uma vacina. A igreja tem uma vacina que resolve. A Bíblia diz uma coisa: você não precisa temer aquele que mata o corpo, você deve temer aquele que pode jogar a sua alma no inferno. Se a vacina vai resolver, eu não sei, mas eu tenho uma vacina que vai resolver o problema da sua alma, o destino da sua alma. Esta vacina aqui, a palavra de Deus, é pelo poder da palavra que Deus transforma, é pelo poder da palavra que Deus vivifica, é pelo poder da palavra que Deus age. Esta vacina vai te dar direito a uma vida eterna com Ele. A sua alma estará segura em Deus. Se aqui não der certo, irmãos, e eu quero dizer com todo respeito às vidas que estão partindo, nós estamos chorando por aqueles que partem. Estamos angustiados por vermos pessoas queridas sofrendo nos hospitais. Estamos angustiados por verem hospitais repletos de pessoas. Não somos contra vacina nem qualquer tipo de prevenção. O que nós estamos dizendo é: a vacina para a sua alma é a palavra de Deus. Eu não sei se eu vou ficar vivo. Pode ser que eu fique. Eu digo muitas das vezes quanto a isso. Me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer não é perda, morrer para mim é ganho. Paulo ainda chega a dizer assim: tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, permanecer aqui ainda, porque tenho muita coisa para pregar para vocês. Não estou dizendo que eu quero ir embora não, estou dizendo o seguinte: se Deus levar, estaremos melhor do que aqui. Todavia,
enquanto nós estivermos aqui, nós seremos os Abacuques do nosso século. Diremos: até quando, Senhor? Apontaremos o pecado para dizer: aqui, nesse mundo está assim. Abacuque, no capítulo 2, ele vai e se refugia numa fortaleza. Ele se refugia em uma torre de vigia. E ele se refugia ali dizendo: eu vou esperar. Porque aquilo que Deus falou com ele no capítulo 1, que iria fazer, respondendo a sua oração, Abacuque se recolhe e diz: agora eu quero ver. Eu quero ver Deus agir. E então Deus começa a falar com ele, capítulo 2, verso 2. Deus diz assim: escreve a visão, Abacuque, e torna bem legível. Abacuque, eu vou continuar falando com você. Igreja, Deus vai continuar falando com você, igreja. O mundo está um caos, mas a voz de Deus ecoa no meio da igreja. O mundo está caminhando sem perspectiva, mas a igreja sabe, está se cumprindo as profecias da palavra de Deus, para aquele que será o grande e glorioso dia da igreja. Agora eu gosto desse versículo aqui, irmão. Capítulo 2, verso 14 diz: assim como as águas cobrem o mar, assim a glória do Todo-Poderoso vai cobrir a terra. Vai chegar esse dia, irmão. Assim como as águas cobrem o mar, a glória do nosso Deus vai cobrir a terra. Um dia Ele virá com poder e com grande glória. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Capítulo 2, verso 4. É aquilo que nós precisamos. O justo está vendo tudo acontecer, mas o justo viverá da fé. O que norteia a caminhada da igreja é a fé. Não caminhamos por vista, caminhamos por fé. Não caminhamos olhando para as circunstâncias, caminhando com os olhos postos na eternidade. Caminhamos por fé. O justo viverá, isto é, a vida do justo é a fé. E aí no capítulo 3, quando Deus muda a visão do profeta, no capítulo 2, quando Deus muda o entendimento do profeta acerca das coisas, quando Deus dá uma guinada na mente dele, para ele compreender que Deus estava sentado no trono e reinando, e que Deus iria agir à sua vontade, e a sua justiça seria realizada. E o capítulo 3 inicia assim: oração do profeta Abacuque, oração com louvor. Oração com louvor. Assim inicia o texto. Abacuque louvou a Deus pela resposta. Olha, Abacuque clama por uma providência. Deus disse que vai agir. Mas antes de Deus agir, Abacuque louva. Eu quero convidar você, igreja, para encerrarmos este período louvando. A oração de Abacuque é a oração da igreja hoje. A oração de Abacuque é: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, as tuas declarações. Ouvi a tua palavra e temi. Sabe o que está faltando hoje na igreja? Muitas das vezes, temor. As pessoas entram e saem da igreja, mas não há temor. Ele é capaz de permanecer na igreja, ele canta, ele ora, ele toca, ele prega, e a vida dele está no pecado. Falta temor. Abacuque está dizendo assim: depois de tudo que eu ouvi de Deus, ouvi a tua palavra e temi. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra. Ouvi a tua palavra e temi. E após ouvir a palavra de Deus, Abacuque então ora, mas ele ora diferente agora. Ele não ora para Deus mudar o mundo, ele ora dizendo: aviva a tua obra, Senhor. O mundo vai continuar assim, chafurdado na lama do pecado, mas a tua obra, Senhor, precisa de avivamento. Eu quero dizer a você que não existe avivamento sem abibliamento. Vou repetir, irmão.
Tem muita gente que está clamando por avivamento, mas não lê Bíblia e não ora. Não existe avivamento sem abibliamento. Não existe avivamento sem oração. Abacuque orou uma oração de louvor, de gratidão, dizendo: ouvi a tua palavra, Deus, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, faz notória a tua obra. Quer apressar a vinda de Jesus? A Bíblia diz como? Prega para o mundo, fala, Ele está às portas. Ele vem, irmão. A segunda vinda de Cristo está iminente. Ele vem. As profecias estão se cumprindo dia após dia. Quer apressar a vinda dele? Diz a Bíblia que tem uma maneira. Quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Vamos pregar. Usa as redes sociais para pregar. Para de postar coisas que não tem interesse, irmão. Fala de Cristo. Fala da sua obra redentora. Fala da salvação. Fala do Calvário. Fala da sua graça. Fala do seu perdão. Leva o homem a ser confrontado com o seu pecado e a conhecer e a se arrepender dos seus pecados. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Ah, Senhor, aviva a tua obra. Em meio a um mundo tão chafurdado no pecado, queremos um povo santo. Que a igreja seja santa. Que os jovens sejam santos. Que os namoros na igreja sejam santos. Que os nossos lares sejam ninhos de amor. Que a nossa família esteja firmada em Cristo. Aviva a tua obra, Senhor. Naíra, lembra-te da misericórdia. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. A ira, a santa ira de Deus, irmãos, vai ser exercida. E o profeta clama por misericórdia. Miseris e cárdia. É a palavra misericórdia. Miseris e cárdia. Sente a minha miséria no teu coração. Senhor, contempla como eu sou miserável. Atenta para a minha miséria. Senhor, eu não mereço, mas a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça pode salvar pecadores. A cruz do Calvário tem poder para redimir almas e para levá-las a Cristo. Aviva a tua obra, Senhor. Naíra, lembra-te da misericórdia. O nosso Deus veio de Temã. Ele está dizendo: a glória do Senhor cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Igreja, louve. Igreja, ora. Igreja, pregue. Igreja, abre a boca e diga: Jesus está às portas. Ouvi a tua palavra e temi. E ele encerra esse cântico. Ele vai encerrar essa adoração. Agora, leia comigo, irmão, como ele encerra. Olha como ele vai encerrar esse cântico. Nada tinha mudado. O caos continuava. E ele encerra o cântico assim: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e não haja vacas nos currais, ainda que o mundo permaneça um caos, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A igreja, exulta em Deus, alegra-te em Deus. A situação está difícil, mas alegra-te no Deus que te salvou. Ainda que tudo continue como está. Ah, Senhor, eu quero me alegrar em Ti. Não há alegria mais gloriosa, irmãos, do que a alegria da salvação. A alegria de ser perdoado. A alegria de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. A alegria de saber que Ele vem. E quando Ele vier, Ele vai executar o juízo dEle. Oh, glória a Deus. Todavia, o verso 17 inicia assim: ainda que. E o verso 18 inicia: todavia. Ainda que seja um caos, todavia, eu vou continuar servindo a Deus.
ainda que as coisas piorem, todavia, eu vou continuar servindo a Deus. Ainda que a situação caminhe pior do que está, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei, eu erguerei minha voz para bendizer o seu nome. O Senhor Deus é a minha força. Agora você não vai ver mais um Abacuque abatido, você vai ver ele dizendo: o Senhor é a minha força. Porque a força do crente não depende de circunstâncias. A força do crente está em Deus e não nas circunstâncias. Ele fará os meus pés como das servas, ou como das corças, ou como da gazela. Ele está dizendo assim: o terreno é dificultoso, o terreno é escorregadio, o terreno é pedregoso, mas o Senhor fará os meus pés como das corças. Isso é, eu vou saltando, a dificuldade não vai mudar, mas os pés da igreja são como das corças. Ele me fará andar nas alturas. Aleluia. Cantemos ao Senhor. Abre os seus lábios, igreja, e diga a Ele: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam retiradas da malhada, ainda que não haja vacas no curral, todavia. Conhecendo as Escrituras. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Ajude-nos a divulgar esse canal. Seja um colaborador da Palavra de Deus.